Bom dia, irmãos. Shalom. Glória a Deus. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E eu estava ali refletindo sobre que não tem nada que combine mais do que as mulheres, do que a cruz de Jesus, né? E eu vi ali a cruz com um pano azul, rosa, ficou muito bonito, mas se você parar para pensar, não há nada mais libertador para a vida da mulher do que a vinda de Jesus. Nós estamos no século 20 e ainda hoje, mulheres são mortas simplesmente por serem mulheres. Outras são presas simplesmente por poder tentar expressar a sua opinião. Hoje existe uma guerra sendo travada, e as guerras são sempre terríveis e nós jamais devemos apoiar as guerras. Nós somos o povo da paz. Mas além de vários outros motivos, dos estupins dessa guerra é sobre liberdade, principalmente sobre liberdade das mulheres. Só para vocês entenderem, ali no Irã, um dos países mais radical no islamismo, as mulheres não têm vez e não têm voz, elas não podem andar com a cabeça descoberta, tem que estar com hijab sempre na cabeça. Se elas decidem se expressar, elas são presas, e as mulheres às vezes mais lutadoras, batalhadoras assim pelos seus ideais, são as mulheres das novas gerações. E há tantas coisas terríveis que acontecem. As prisões do Irã estão cheias de mulheres que apenas ousaram levantar a sua voz para defender os seus direitos, o direito de ser uma pessoa como Jesus criou elas para ser. Então, algumas mulheres são presas pelas suas opiniões, e uma das coisas mais terríveis, não sei se você ouviu falar sobre isso, mas inclusive fazendo parte dos escritos de um dos fundadores da República Islâmica, um dos ayatolás, ele simplesmente estabeleceu num dos seus escritos a respeito do casamento infantil, as mulheres a partir dos 8 anos de idade sendo forçadas a se submeterem a casamentos arranjados. Mas uma coisa terrível desse tempo que tem sido vivido. Como eu disse para vocês, as jovens mulheres muitas vezes são presas por causa das suas opiniões, por causa de lutar por seus direitos, por causa de querer ser igual a qualquer mulher no tempo que estão vivendo. E como há muita repressão, há muita coisa, muitas dessas mulheres, essas jovens são virgens, elas são presas. O que tem a ver virgindade com prisão? Só para você entender uma coisa: depois de julgadas, elas são condenadas a serem enforcadas, a serem mortas. Mas existe no Islã uma regra que uma mulher virgem não pode ser enforcada. Aí qual é a ordem? Que as mulheres sejam violentadas sexualmente para depois serem enforcadas. São coisas como essa que nós estamos vendo acontecer em pleno século 21. E quando nós olhamos para 2000 anos atrás, nós vemos Jesus chegando, nós vemos Jesus sendo esse que nós cantamos hoje, dizendo quem é Ele? É aquele que chega e Ele dá vez e voz às mulheres. As mulheres foram as grandes financiadoras do ministério de Jesus, as mulheres empreendedoras do seu tempo. As mulheres foram aquelas que puderam receber o perdão, a graça de Deus. Jesus nunca compactuou com o pecado. Jesus nunca compactuou com o adultério, nunca compactuou com qualquer outro tipo de pecado. Mas quando aqueles homens estavam prontos a apedrejar aquela mulher que foi pega no ato do adultério, algo muito errado já estava acontecendo ali, porque adultério não se comete sozinho, você comete com alguém. E adultério é com alguém casado. E você não vê a palavra dizendo que estavam ali para ser apedrejado o homem e a mulher tomada em adultério. E quando colocam Jesus, parece que numa situação difícil,
Então, colocando sobre todas as questões, Jesus olha para aquela mulher e olha para todos aqueles homens e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, como que sendo expostos diante da hipocrisia da religião, aqueles homens foram saindo um a um. Alguns inferem, não está escrito na Bíblia, mas alguns dizem que Jesus se abaixou, provavelmente no lugar onde eles estavam ali, e pegou um pedaço de madeira, um galho, e começou ali a escrever o nome: José, o seu pecado é esse, esse e esse. João, o seu é esse, esse e esse. O nome daqueles homens que estavam ali. Apesar que o que eu quero dizer para você é que na presença de Jesus, Jesus nem precisa dizer nada. Quando nós estamos expostos à luz, todo e qualquer tipo de sujeira aparece rapidamente na nossa vida. Quando nós somos expostos à santidade de Jesus, é revelado então o nosso coração, é revelado aquilo que acontece dentro de nós. Por isso eu quero dizer para você, mulher, hoje, primeiro, alegre-se em Deus por você ter e viver num país livre, de você poder ter uma igreja, uma família para você pertencer, e você é livre para fazer e viver aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Mas muito mais do que isso, alegre-se porque Jesus na cruz do Calvário conquistou para você a redenção, o perdão e a possibilidade de você entender que para Jesus você é tão importante como qualquer outra pessoa. É isso que Jesus vem e faz, e é isso que realmente importa. Nos dias em que nós estamos vivendo, continuam havendo tantos problemas como nós mencionamos. Nós falamos do Irã, do islamismo, mas os problemas estão, às vezes, dentro da própria casa. Os problemas estão bem perto de nós. E o que nós precisamos entender é que Jesus veio para trazer liberdade. Jesus veio para trazer oportunidade. Jesus veio para levar-nos a um propósito novo. Parabéns, mulheres, pelo seu dia, e que hoje é um dia da gente falar, orar, mas o dia das mulheres são todos os dias, né? Das mulheres guerreiras que se levantam cedo, tem dupla, tripla jornada, e Deus tem levantado ainda vocês para serem discipuladoras, líderes de célula, pastoras, alguém que Deus chamou para fazer a diferença. E nós queremos de todo o nosso coração estarmos aqui declarando a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? As mulheres ontem já tiveram aqui uma celebração, né? Glória a Deus por isso. Também talvez a razão de muitas não estarem aqui, mas louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos continuar. E hoje à noite tem mais. Nós estamos numa proposta de estabelecermos algumas experiências diferentes no horário da noite em que nós tínhamos o nosso culto da noite. E então ainda está sendo estabelecida algumas propostas, alguns objetivos, e um deles é esse podcast presencial que vai acontecer presencial e online, né? É um podcast que vai ser transmitido, mas que vai ser presencial também, e hoje em homenagem também ao Dia Internacional da Mulher. Se você tiver a disponibilidade, um tempo para estar aqui, para estar valorizando esse momento, vai ser interessante, vai ser um momento muito especial. E vem aí novidades com relação às programações que vamos ter aos domingos à noite, uma programação alternativa, e tudo é um culto ao Senhor, tudo é para a glória dEle, para honrar Ele, tudo é para mover debaixo do propósito espiritual. Nós estamos na campanha O Poder Redentor do Sangue de Jesus. São 40 dias de quaresma, 40 dias até a Páscoa, 40 dias de estarmos consagrando, santificando, e cada semana nós somos desafiados a algo diferente. Eu não sei se você cumpriu os objetivos da semana. Semana era dar uma reorganizada no sono, todo mundo fazendo um propósito de dormir um pouquinho mais cedo, né, para organizar o sono.
e nós tínhamos também uma meta, tinha um objetivo, uma missão, que era de que as famílias pudessem se reunir para um tempo de diversão juntos, um tempo juntos para poder estar realmente nesse compromisso. Não sei se você o fez, eu fiz, foi com a minha família, eu tive a oportunidade de estar com toda a minha família, foi um tempo muito especial, e eu quero até aconselhar você que fez. Se você tirou uma foto, registrou, publica. Se você não fez, ainda está em tempo de você se organizar nisso. Eu tive o meu tempo com a minha família, eu fui com a galera toda ver um desenho com a criançada no cinema. De verdade, foi bem interessante. Foi uma tarde muito gratificante depois poder segurar toda aquela criançada correndo e a família, né, vai crescendo, mas foi um tempo muito especial. E eu quero encorajar você a uma tarde no parque, a um momento em família, mas intencional, porque às vezes a gente fala, não, eu sempre saio em família, não, intencional. Quer dizer, gente, a gente precisa intencionalmente estar envolvido nesse propósito. Mas vamos lá, essa semana é uma refeição oferecida a Deus, entregar uma refeição a Deus. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E a ação da semana é o dia do amigo na célula, orando pelos amigos, orando pela família, orando pela cadeira vazia, e aproveitar, fazer um convite a um amigo para levar a célula. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, um tempo gracioso. Quando nós estamos falando sobre o poder redentor do sangue de Jesus, quando nós estamos movendo nesse propósito, nós já fomos 2 ministrações. A primeira delas foi sobre o que o sangue de Jesus trouxe. Trouxe redenção. Semana passada foi uma palavra sobre perdão. Eu encorajo até você a rever ali no nosso canal do YouTube essa palavra. Eu acredito que hoje a gente vai conseguir dar ela cortadinha para você ter só a palavra até para compartilhar com alguém. Eu acho que dá, né, Vitor? Que a palavra de domingo passado, a gente consegue liberá-la hoje, Vitor? A gente vai conseguir? Vou responsabilizar ele publicamente assim, que pelo menos eu sei que vai acontecer. Se não chegar para você, depois cobra o Vitor ali, ó, tá bom? Ainda mais que ele é um grande adversário, é fluminense, o único torcedor do Fluminense que eu conheço. Tinha um antes aqui na igreja, mas talvez é o segundo, para ser mais exato, é o segundo. Tem alguém que conhece mais algum torcedor do Fluminense? E depois de hoje à noite vai conhecer menos ainda. Mas o Vitor é o nosso, ele tem esse proposto a cumprir esse propósito aí. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. A salvação no contexto bíblico, quando nós falamos de salvação, ela vem, a teologia que trata, na teologia é a soteriologia, não se importe com esse nome, mas é só para você entender o seguinte: a salvação é o ato de Deus resgatar a humanidade da escravidão do pecado e das consequências que o pecado causa à humanidade, as consequências que o pecado causa às pessoas, às famílias. Mas individualmente nós entendemos que o pecado causa morte, o pecado ele causa condenação, ele traz condenação, e ele causa a morte espiritual. Tem muitas pessoas aí que eles são zumbis espirituais. Na verdade já morreram espiritualmente, só estão se movimentando aí. Mas a salvação, ela tem o propósito de reconciliar o mundo com Deus, reconciliar o homem com Deus, através da obra de Jesus Cristo. Mas entre essa reconciliação do homem com Deus existe um ponto de contato, um elemento de contato,
que é o sangue de Jesus. Que é sobre isso que nós estamos aprendendo nesses dias, sobre o sangue de Jesus. A salvação, ela é um presente gratuito de Deus sobre nós, mas nós precisamos crer, ou seja, a salvação só pode ser recebida pela fé. É uma ação de Jesus, é um presente de Jesus, mas nós não podemos receber a salvação se não for por fé. A salvação, ela não é recebida por méritos humanos, por aquilo que eu faço, porque o que importa é o que Jesus fez. O que importa é o que Jesus realizou na cruz do Calvário. Deixa eu trazer alguns pontos que eu julgo ser importante, que são basilares para a nossa fé cristã, alguns conceitos bíblicos e teológicos sobre a salvação. Eu queria que você entendesse algumas coisas. A nossa fé, ela é baseada na salvação. A nossa fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz e se entregou por nós em nosso lugar, como um ato substitutivo, levando sobre si os nossos pecados. Mas existem alguns fundamentos da nossa fé, alguns fundamentos da nossa salvação, e 3 deles são fundamentais a gente entender, e isso seria importante que você soubesse responder a qualquer pessoa, sem precisar até de um papel. Mas são 3 fundamentos: a graça, a fé e a obra de Cristo. A graça, a fé e a obra de Cristo. Quando nós falamos da graça, é um presente de Deus, é um dom de Deus. A salvação, ela é uma dádiva imerecida. Nós não merecemos, mas foi concedida por Deus por meio da fé. E não é por obras, como o apóstolo Paulo nos ensina, não é por obras para que ninguém se glorie de eu sou capaz o suficiente de alcançar a minha salvação. Não é pelo que você faz, é por aquilo que Jesus fez. É esse entendimento. Graça é esse entendimento. Eu recebo a salvação pela graça, não pelo que eu faço, mas por aquilo que Jesus fez. O segundo fundamento é a fé em Jesus Cristo, porque tudo que não é por fé é pecado. Nós precisamos entender isso. E a fé é um meio pela qual nós podemos nos apropriar da salvação. A fé é um meio pela qual nós podemos nos apropriar do sacrifício de Jesus, acreditando que o que Jesus fez na cruz do Calvário não foi somente um teatro, não foi somente uma ação teatral, mas o que Jesus fez na cruz do Calvário foi realmente levar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados e nos dar a garantia de que agora nós somos livres. A obra de Cristo, a salvação, é obra exclusiva de Cristo que pagou os pecados de toda a humanidade. Então, há alguns, como eu disse para vocês, esse é o fundamento, graça, fé e a ação, a obra de Cristo. Mas existem também alguns aspectos da doutrina da salvação que a gente precisa entender, e é nisso que nós estamos transitando em todas essas 7 mensagens, essas 7 ministrações que nós estamos trabalhando nesse tempo, que é de vital importância para o nosso fortalecimento espiritual. Frequentemente, a teologia sistemática ela vai trazer em torno de 7 princípios ou 7 pontos fundamentais para a gente entender a nossa fé, para a gente ter como os aspectos produtivos e importantes da nossa vida. E dentro desses 7 princípios, nós estamos trabalhando nesses domingos aqui. E o primeiro deles, que a gente precisa sempre entender, é a justificação. A justificação pela fé. O que é justificação, para a gente entender? É o ato jurídico de Deus declarar o pecador justo aos seus próprios olhos. É quando Deus diz assim: eu declaro que você
foi justificado pelo ato de um justo, o meu filho Jesus. Então, diante de mim você é justo, porque é dessa forma que nós acessamos o direito de sermos respondidos por um Deus justo que está a nos abençoar. Então, a justiça pela qual nós fomos justificados não é a nossa, mas é a justiça de Cristo. Um justo que morre por outros pecadores, que paga o preço, e agora a nossa justiça, a justificação é imputada pela justiça de Cristo. Mas existe também um outro aspecto, que é a redenção. O que é redenção? Se a justificação é o ato de Deus nos declarar justos mediante o sacrifício de Cristo, a redenção é o resgate por meio da compra, de um preço que foi pago. A redenção é o fato de, para você entender melhor, é quando alguém que era escravo e vem alguém com dinheiro e compra agora o passe desse escravo, e agora diz para ele: olha, você não é mais escravo, agora está aqui uma carta para você, você é livre para você escolher e fazer o que você bem entender na sua vida. Então, o resgate, a compra de toda a humanidade por meio do sacrifício do Senhor Jesus. E qual foi a moeda usada? Não foi o dólar, o euro, a libra, não foi o rublo, não foi o shekel, muito menos o real. A moeda usada para pagar os nossos pecados foi o próprio sangue derramado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil a gente compreender e entender estas coisas, mas eu quero que você entenda o seguinte: qual é a coisa mais preciosa que você tem em movimento no seu corpo hoje? É o sangue. O seu sangue, ele tem uma importância tão grande, porque é ele que está se movendo. Quando você precisa de que algo seja curado no seu físico, você toma um medicamento na veia, não é? Quando algo é muito grave, muito sério, onde que você toma o medicamento? Na veia. Por quê? Porque ele já está direto ali naquilo que é o condutor da cura, da saúde, daquilo que você vai precisar. Quando você tem problemas no seu sangue, seja anemia, falta de ferro, quando você tem problema no teu sangue, seja um câncer, seja qualquer outra coisa nesse sentido, todo o seu corpo vai realmente perecer. Eu aprendi algo, né? Que basta uma gota do sangue de Jesus derramada na cruz do Calvário, correndo nas minhas veias, para que eu seja curado das minhas doenças, das minhas enfermidades, para que eu seja restaurado. E muitas vezes eu oro dizendo: Senhor Jesus, coloca uma gota do teu sangue, daquele derramado lá na cruz do Calvário, para processar na medula, para que todo o meu corpo seja alcançado pelo teu poder. Então é importante a gente reconhecer que o preço pago por nós foi o sangue mais precioso do que o ouro, do que a prata, mais precioso do que qualquer riqueza, o sangue de Jesus. E muitas vezes nós negligenciamos isso que está disponível sobre nós. Mas há um outro aspecto da salvação também, que é a reconciliação, ou seja, a restauração do relacionamento de paz. Outrora, quando a gente está em pecado, a gente está em guerra com Deus. Quando a gente está em pecado, a gente não está em comunhão com Deus, e aí a gente precisa ser reconciliado. O que Jesus fez, através do seu sacrifício, do derramamento do seu sangue, foi reconciliar o homem com Deus, foi reconciliar o mundo com o seu Criador, foi propor a nós essa experiência, porque o pecado havia interrompido a comunhão com Deus. Agora nós somos conectados com Ele, somos ligados a Ele, e é isso que é importante, e é por isso que o perdão faz parte do processo.
É por isso que a reconciliação, nós fomos chamados também para estarmos ativando na vida das pessoas esse processo. Uma coisa que a gente precisa entender, que tudo que acontece no nosso relacionamento com Deus é reflexo do que acontece com o nosso relacionamento com os homens. Se nós somos reconciliados, temos um relacionamento reconciliado com Deus, nós precisamos também mantermos e nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Nós precisamos reconstruir as pontes. Nós precisamos manter essa conexão, porque foi para isso que Jesus veio. Há outro aspecto também da salvação, que é a regeneração, ou o novo nascimento, aquilo que nós entendemos que não é obra do homem também, mas é uma obra do Espírito Santo na vida espiritual, e que tem uma marca, um selo, que é o batismo do novo nascimento. Então, quando eu venho para Jesus, o que me garante que eu agora realmente estou reconciliado, eu sou redimido? O que é que garante que eu tenho essa conexão? É exatamente o trabalhar do Espírito Santo na minha vida, através da regeneração, dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Então é isso que eu preciso entender, eu sou regenerado. Não importa o tanto de erro, pecado, não importa a natureza do pecado, não a gravidade do pecado, não importa o que foi a coisa mais terrível que tenhamos cometido. Não há pecado grande demais que não possa ser perdoado por Jesus, coberto pelo sangue do Cordeiro. Não há pessoa que tenha sido tão terrível que não possa ser regenerado. Tudo que nós precisamos é deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, e aí então nós manifestarmos através da nossa vida, na nossa conduta, o fruto do Espírito. Mas uma das partes mais graciosas e que faz o meu coração bater muito forte, e um aspecto da salvação, é a adoção. A gente canta bastante sobre isso, mas a adoção é algo tão tremendo, porque o que é a adoção? Talvez você fale, adoção é quando uma criança que não teve um pai que o reconheceu, ou que os pais morreram, ou que de alguma forma veio ao mundo e não foi aceito pelos seus pais, então agora ela é adotada e ela vai ter uma família. Agora, talvez a gente se pergunte assim, eu tive pai, eu tive mãe, eu tenho até um histórico familiar dos meus avós e tudo mais, eu não preciso ser adotado. Mas a adoção, o que é a adoção no sentido da salvação? A adoção é o ato de Deus que nos torna, ou que torna todos os crentes parte da família de Deus, e filhos e herdeiros da herança que Deus tem para nós. O que nós precisamos entender na adoção não é que eu só tenho um lugar, ou não é que eu só tenho um novo nome para ter, que agora está lá no meu sobrenome, que eu sou crente, que eu sou cristão, que eu sou filho de Deus. Mas é para eu entender que agora eu sou parte, eu faço parte do que Deus criou, eu faço parte da família de Deus, eu faço parte como filho. Não faço parte como visitante, eu faço parte como filho, e também eu sou herdeiro. Então eu tenho uma herança abençoada de Deus sobre a minha vida. Então, diante dessa perspectiva, uma das coisas mais incríveis na questão da salvação, dos fatos da salvação sobre nós, é exatamente a adoção. É poder entender que, independente do que disserem para mim, independente do que fizerem para mim, eu sou um filho amado do Pai.
Eu tenho uma família, eu tenho uma herança, eu tenho um destino, sim, e esse destino é glorioso que Deus tem para a minha vida, e é por isso que eu preciso zelar pela minha salvação, valorizar a minha salvação, e eu preciso entender que existe também lugar para outros nessa família. Porque todos aqueles que estão ao nosso redor, que estão sem uma família, que estão sem uma casa, sem um lar, sem um pai, eles podem também, pela fé, serem adotados na família de Deus. Essa família, ela é gigante e há sempre um lugar ainda nessa família. Mas há o outro aspecto da salvação, que é a santificação. Há algo que nós precisamos entender, é que a santificação é um processo. A santificação é algo que não acontece simplesmente da noite para o dia. É um processo contínuo em que nós, que somos de natureza pecaminosa, nós que temos sempre a inclinação para pecar, sempre diante do certo ou errado, a gente tem uma tendência muitas vezes de escolher o errado. Não sei se você já percebeu isso. Parece que o pecado é mais gostoso, parece que a coisa errada é mais emocionante quando se faz isso tudo. Ou seja, em tese, é sempre aquela crise do Éden, quando tem-se toda uma disponibilidade de um jardim inteiro, de um pomar inteiro, de tudo que as pessoas podem desfrutar, mas a única coisa que Deus diz assim: dessa árvore, do fruto dessa árvore você não vai comer. Parece que todas as outras frutas perdem o gosto, e a única que tem valor é o fruto proibido. Essa é a tônica do pecado. Essa é a tendência daquilo que nós levamos diante de nós, porque parece que tudo que é proibido é melhor. É proibido porque é melhor. Mas nós precisamos entender exatamente isso na nossa vida, que a santificação é um processo contínuo em que o Espírito Santo nos capacita para podermos sermos separados do mundo, para podermos vencermos a carne, o mundo e o diabo, para podermos nos consagrarmos ao Senhor, para podermos nos tornar cada dia mais parecido com Cristo. A santificação é essa questão. Eu não busco a santificação porque é um pré-requisito da igreja. Eu não busco a santificação porque o meu discipulador diz que eu tenho que buscar, ou porque eu quero ficar parecido com os outros crentes. Eu busco a santificação porque eu quero me tornar mais parecido com Jesus. É isso que nós precisamos entender. Por que muitas pessoas não conseguem vencer o pecado? Por que muitas pessoas não conseguem desenvolver uma vida de santidade? Por que as pessoas não conseguem? Porque elas estão tentando se tornar parecidos com alguém que não é Jesus. Às vezes querem se parecer com alguém famoso, às vezes querem se parecer com alguém que ela gosta muito, porque acha que o estilo de vida é legal. Mas a santificação, ela tem, a motivação dela deve ser sempre: eu quero viver a santificação, porque eu quero me tornar mais parecido com Cristo na minha vida. E por último, dentro desses princípios sobre a salvação que nós estamos, esses fatos importantes, vem a questão da glorificação. Irmãos, todos esses fatos que eu estou mencionando a vocês, eu posso trazer base bíblica muito sólida para cada um de vocês, mas eu estou aqui tentando, e nós estamos trabalhando nas nossas ministrações dia a dia, também trazendo isso, mas eu quero despertar você hoje sobre a questão da salvação, da doutrina da salvação. Quero despertar você sobre uma questão prática
Eu quero despertar você para entender que não é coisa de outro mundo você poder ser salvo, você ser santificado, porque o preço maior quem pagou foi Jesus. Porque o que nós fazemos não é por regras, não é por lei, é pela graça de Jesus na nossa vida. A gente precisa sempre ter esse entendimento. O grande problema é que parece para nós ser mais fácil colocar uma lista de regras, então eu vou cumprir essas regras e está tudo bem. Não, Jesus não é um livretinho de regras, não é uma lista de regras. Jesus é um relacionamento transformador, é um relacionamento que produz mudança, é um relacionamento que traz a salvação, que traz alegria, que traz paz, que tira o peso da culpa, que tira o peso de você se sentir carregando todas as ofensas, todos os erros, todos os pecados que você já cometeu durante a sua vida. Mas existe um prêmio além daquilo que nós já recebemos em vida, porque a nossa vida, a vida do salvo, é uma vida de alegria, de paz, de provisão e de prosperidade. Mas o que eu quero dizer para você, existe ainda esse momento que é o desfecho final da salvação, que é a glorificação. A glorificação é o desfecho final da salvação, quando todos os crentes serão libertos de todo o pecado e da morte. Vai chegar um momento que você não vai ter que ficar brigando todo dia contra as tentações, contra aquilo que tenta sempre levar você para distante de Deus. Vai chegar um momento em que nós vamos receber um corpo ressurreto, glorificado, e nós vamos viver eternamente com o Senhor, uma vida de alegria, de provisão infinita, que nunca se acaba sobre a nossa vida, nossa história. Por isso hoje eu quero dizer para você, esteja sempre atento àquilo que Deus tem para a sua vida. Poderíamos dizer que a salvação também, ela tem 3 tempos. Ela tem o passado, ela tem o presente, ela tem o futuro. O nosso passado, a justificação, agora vem e remove toda a dívida do passado. Ou seja, já somos salvos da penalidade do pecado e agora podemos viver uma nova vida em Deus. O presente é esse que nós estamos vivendo, a santificação, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém vai ver a Deus. Nós estamos salvos do poder do pecado, mas nós precisamos nos manter salvos do poder do pecado pela ação do Espírito Santo na nossa vida e pela nossa decisão de estarmos comprometidos com aquilo que Deus tem para nós. Eu ainda não chamei vocês. Uau, vocês vão ficar meia hora aqui agora. A salvação também fala do futuro, que é a glorificação, como mencionei a vocês, onde nós, salvos da presença do pecado, agora vamos viver na intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que nós temos a salvação do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. Mas ela é diferente? Não. A salvação do Novo Testamento e do Antigo Testamento só tem a diferença que existe é que, enquanto a salvação do Antigo Testamento era pela tentativa e pelo esforço, o esforço individual, humano de cada um, a salvação do Novo Testamento agora é pelo esforço apenas de Jesus sobre a nossa vida. O conceito de salvação que nós tínhamos no Antigo Testamento, ele estava sempre ligado a apenas questões físicas, estava ligado muito à questão de ser liberto
dos inimigos, a sermos libertos das doenças e das enfermidades, das opressões do diabo. Nós vemos o conceito de salvação do Antigo Testamento, era a salvação do povo de Israel sendo liberto do Egito. Agora ele vai ser salvo dos seus opressores. Então, entendendo que sempre era ligado a essa dependência. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, a salvação não é ligado a questões externas, mas é ligada a questões internas, a questões espirituais, porque foca na realidade espiritual de cada um de nós. Aborda a salvação do pecado, aborda a restauração da comunhão com o Senhor, aborda também que o centro não é eu ter as minhas necessidades respondidas a partir dos meus próprios méritos, mas é a centralidade de Cristo, daquilo de quem Ele é e daquilo que Ele faz na nossa, estabelece a redenção na nossa vida, e é esse o que traz o poder da salvação, da redenção sobre nós, nada mais é do que o sangue do Senhor Jesus Cristo. Pois o Filho do Homem, Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Sim, essa é a essência da salvação sobre a nossa vida. A essência é de que Cristo morreu por nós e o seu sangue abriu um caminho de salvação da terra até os céus, do homem até Deus, para cumprirmos esse propósito. E o que nós podemos experimentar de forma prática na nossa vida nesse tempo? Nós estamos no ano da abundância e alegria, ou da alegria e abundância. E através do sangue do Senhor Jesus, eu tenho a salvação, porque eu recebo a vida plena, eu recebo a abundância, através do sangue de Jesus. Jesus diz para nós, através da sua palavra, em João capítulo 6, versículo 53, Jesus diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Nós não podemos produzir vida abundante em nós mesmos. Nós não podemos viver a vida plena que eu recebo em Deus sobre a minha vida. Eu não posso produzir em mim mesmo, mas Jesus, Ele produz para nós. A vida que Jesus nos dá por meio da salvação, ela é abundante. É uma vida plena, é uma vida organizada, é uma vida cheia de propósito, que vai além de onde nós estamos. Se você tem vivido uma vida que você acha que a sua vida é sem propósito, você precisa voltar para o lugar da salvação, porque João 10:10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham uma vida plenamente, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. A salvação fala também do resgate que nós recebemos de Jesus. Fomos resgatados, porque 1 Pedro 1:18 e 19 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitido pelos seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele não pagou por algo material, Ele não pagou com recursos materiais, mas Ele pagou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Você vai perceber que é comum as pessoas muitas vezes pagarem em dinheiro o resgate de uma vida de uma pessoa que foi sequestrada, mas Jesus, Ele pagou com o próprio sangue. E através desse sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, eu recebo sobre a minha vida a paz verdadeira. Sim, através do sangue eu tenho a salvação, e por isso eu recebo a paz verdadeira. É importante a gente entender
está no terceiro ponto aí, tá bom? É importante nós entendermos que Ele reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz por meio do seu sangue. Paz. Se você procurar no Google, se você procurar na internet, hoje talvez seja uma das palavras mais buscadas e mais procuradas. Porque as pessoas, quando o mundo está em guerra, e quando ontem a gente estava conversando em casa, e de repente o meu neto perguntou assim, 6 anos apenas, essa guerra é a terceira guerra mundial? Nós estamos na terceira guerra mundial? Naquele momento eu pensei, uma criança de 6 anos, já estando tão ciente de tantas coisas, e aí nós tivemos que dar a ele uma explicação do que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que de certa maneira, de certa forma, o mundo inteiro está envolvido hoje nessa guerra. Se ela é mundial ou não, ainda nos moldes do que seria uma guerra mundial, a gente não pode dizer, mas que o mundo inteiro está envolvido nessa guerra. Quer que eu te prove isso? Quem abasteceu o carro ontem, entre sexta, sábado e hoje? Quem que botou gasolina no carro? Você pagou o mesmo que você pagou uma semana atrás? Na gasolina, no diesel, no álcool, no combustível? Me responde, pagou a mesma coisa? Estava mais caro ou mais barato? Estava mais caro. Então, o que eu quero dizer para você, assim, 99 dos postos, com exceção a do irmão José, o posto do irmão José, eu não abasteço nem a pau nesse posto, mas tudo bem, desculpa. Com exceção ao posto do irmão José, 99% dos postos, o preço do combustível aumentou. Não é verdade? Por que o combustível aumentou? Por que o combustível aumentou? Por causa da guerra. De certa forma nós estamos envolvidos, sofrendo os danos dessa guerra. Mas através de Jesus eu recebo a paz verdadeira. A paz de Cristo é ter certeza de que mesmo em meio ao caos da vida nós teremos a paz eterna, porque é a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda os corações e as suas vidas. E também nós precisamos entender que através do sangue derramado por Jesus, nós recebemos a intimidade genuína. Agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram agora aproximados, mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo. E para terminar, através do sangue de Jesus, nós recebemos vitória completa. Vitória completa. A palavra diz assim em Apocalipse 12:11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a sua própria vida. A vitória final está aqui em Apocalipse 12:11, é pelo sangue do Cordeiro. Por não amar a própria vida e poder dar o testemunho, mesmo diante das ameaças. Quando nós compreendemos que pelo sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus não foi uma derrota, mas foi a nossa maior vitória. Parece que morrer, parece que ser vencido pela morte, não, foi a nossa maior vitória, porque agora com a ressurreição de Jesus, nós podemos viver a vida de Deus. Você pode se colocar em pé. Não há, absolutamente não há derrota maior do que a de Jesus, que venceu na cruz para nos salvar. É por isso que nós precisamos reconhecer que tragada foi a morte pela vitória, e agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito.
que nós precisamos entender é que nós temos salvação pelo sangue, por uma nova aliança eterna feita por nós na nossa vida. Hoje nós caminhamos um pouco sobre os aspectos teológicos que nos faz entender a questão da salvação sobre a nossa vida. Mas eu quero convidar você a terminar essa palavra refletindo sobre algo muito importante sobre a sua vida. Só há salvação se houver a aceitação. Você só pode ser salvo se você aceitar ser salvo. É como alguém que está descendo numa enxurrada, numa enchente, que está levando com força total, e de repente alguém fica na barranca do rio e estende a mão na direção que essa pessoa, se ela simplesmente se agarrar naquela mão, ela vai ser salva. Mas muitas vezes nós estamos numa enxurrada de problemas, de dificuldades, de circunstâncias difíceis. Nós estamos sendo levados pelos problemas da vida, nós estamos sendo levados pelas circunstâncias. E de repente, alguém estende a mão e diz assim: é só você segurar nessa mão e você vai ser salvo. As nossas mãos, daqueles que receberam Jesus e oferecem Jesus, são mãos de salvação. As mãos de um líder de célula são mãos de salvação. As mãos de um líder, um pastor, um discípulo que oferece Jesus, são mãos de salvação. A palavra sendo ministrada aqui nesse ambiente, nesse lugar hoje, é uma palavra de salvação sobre a sua vida, e Jesus está trazendo isso para você. E a pergunta é: como que eu posso segurar nessa mão? O que é que eu preciso fazer para eu receber salvação sobre a minha vida? O reconhecimento de que você é um pecador e precisa de um Salvador. A salvação envolve isso, o reconhecimento do pecado e a necessidade de Jesus na sua vida. Mas não só isso. O arrependimento, dizer assim: eu estou arrependido de ter vivido toda a vida de pecado, eu quero renunciar à vida de pecado. Porque algumas pessoas acham que arrependimento é remorso, é só um sentimento de dizer: eu não estou feliz por aquilo que eu fiz no passado. Não, o arrependimento é a renúncia do passado, é a renúncia do caminho do pecado. E o Senhor está chamando você para viver esse tempo. Mas isso envolve também a humilhação de confessar, dizer assim: eu confesso os meus pecados, mas eu também quero confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu confesso os meus erros, o meu passado. Eu confesso que eu não fiz o que era certo, mas eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador na minha vida, porque eu creio na morte, na ressurreição de Jesus. Eu creio que o sangue de Jesus é suficiente para perdão dos meus pecados, para mudança da minha vida. E aí então você recebe Jesus. Você recebe Jesus como alguém que abre a porta de casa e recebe um convidado. Você recebe Jesus como um pai e uma mãe que esperaram por tanto tempo uma criança que foi gerada, e quando ela vem da maternidade, recebe dentro da sua casa. Você recebe Jesus como um bem mais precioso que Ele pode estabelecer sobre a sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. Feche os seus olhos agora comigo e repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio no poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado e a minha necessidade de salvação. Eu entro em arrependimento, renunciando todo o caminho de pecado. Eu confesso que o Senhor Jesus veio em carne, que morreu, mas ressuscitou, e hoje está à direita de Deus, intercedendo por mim e oferecendo a sua salvação. Senhor Jesus, eu te recebo como o Senhor da minha vida. Eu te recebo como meu Salvador, como aquele que muda a minha história. Sim,
como Senhor e Salvador. Nós te louvamos, Pai, porque fomos salvos, libertos, redimidos, e hoje podemos novamente fazer a nossa oração de entrega, de renúncia, fazer a nossa oração de arrependimento, fazer a nossa oração de viver segundo o propósito de Deus. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, viver em santidade, viver uma vida de santificação, com a ajuda do Espírito Santo, com o trabalhar do Espírito Santo, com a intimidade com o Senhor Jesus. Nós queremos ser santos, não porque queremos ser melhor do que os outros, mas que queremos ser mais parecidos com Jesus. Nós recebemos a tua obra na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tem alguém que nesta manhã fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, dizendo assim: eu estou aceitando Jesus, recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador? Tem alguém nessa manhã aqui? Ou talvez você estava afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, e você está voltando para Jesus, se reconciliando com Jesus. Tem alguém nessa manhã que está reconciliando com Jesus? Amém. Temos uma vida aqui, temos uma vida lá atrás. Temos mais alguém que está reconciliando com Jesus nessa manhã? Aleluia. Deixa eu dizer também para você, se você ainda não se batizou, eu quero fazer um convite para você se batizar. Dia 1º de abril nós vamos ter um batismo. É um tempo de você, procure a nossa equipe, procure os pastores, os líderes de célula, seu líder de célula, e dê essas águas do batismo do novo nascimento. Eu queria orar com vocês que levantaram a mão. Não sei se eu não vi mais alguém. Vem aqui à frente, eu gostaria que vocês pudessem vir aqui. Alguém vai orar com você. Vem aqui. Eu tenho certeza que Jesus, quem está do lado dessa pessoa, pega na mão dela, traz aqui, vem junto aqui. Se tem mais alguém que quer reconciliar com Jesus, receber Jesus, essa é a sua hora, esse é o seu momento em que Jesus está trabalhando por você, liberando a sua vida sobre o seu coração. Aleluia. É pelo sangue de Jesus, é por aquilo que Jesus fez na sua vida, é por aquilo que Jesus está realizando, é o poder do sangue, é o poder do nome de Jesus, é aquilo que Ele pode fazer e realizar em nome de Jesus. Aleluia. Pode abraçar elas agora, vamos orar com elas agora. Pai, nós queremos declarar sobre essas vidas. Como que é o nome de vocês aqui? O seu nome? Isabela, e o seu nome? Como que é o seu nome? Maísa. Então, irmãos, nós temos aqui a Maísa e a Isabela. Você pode dar um aplauso a Jesus pela vida delas? Pai, a Maísa e a Isabela hoje, elas entenderam a tua palavra, elas perceberam quanto o Senhor as ama, e elas estão, ó Deus, sendo agregadas à tua família pela adoção de filhas amadas do Pai. Senhor, perdoa os seus pecados. Senhor, delibera sobre a vida delas, ó Deus querido, um novo nome, uma nova vida, uma nova história. Escreve os seus nomes no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, que elas possam vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a vida delas. Sim, perdão, redenção, restauração. E eu quero orar para que elas possam viver essa vida de santificação diante daquilo que o Senhor tem estabelecido. Que elas se sintam amadas, que elas se sintam cuidadas, que elas possam se declarar como filhas amadas do Pai, vivendo o propósito que o Senhor tem para a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Bem-vindas à família de Deus, bem-vinda à casa do Pai. Esse é o seu lugar, a bênção de Deus. Seja abraçado, amada, e com certeza Deus tem uma nova história para você, Isabela, para você, Maísa. Deus tem uma nova história em nome de Jesus. Se você quer receber uma oração, uma unção, uma oração específica por um milagre, por uma cura, por uma bênção familiar, os intercessores vão estar aqui à frente, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo tremendo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós hoje e sempre. Amém.